Então, pessoal, ahm, depois que a gente já viu os conceitos básicos ali de PCR, a gente já pode, então, finalmente começar a falar do RNA-seq, né? Pessoal, depois eu vou deixar meu contato ali. Quem realmente quiser entender melhor, assim, alguma coisa, é, por favor, entre em contato, tá bem? Então, o RNA-seq, na verdade, ele começa também com a PCR. Então, por isso que era fundamental a gente falar sobre a PCR primeiro, certo? Hã, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é amplificar algum material que a gente tenha, né? Pode ser total, inclusive, não precisa ser fragmentos, assim, né? Quando a gente quer fazer um DNA inteiro, né? Então, mas vamos lá, a gente começa com RNA de novo, transforma ele em cDNA, tá? Que a gente já comentou antes, né? Mas é uma molécula que tem a mesma informação do RNA, apenas tem mais estabilidade e tal, é necessária para a gente fazer a PCR, certo? Então, hum, a PCR vai nos gerar muito material para a gente poder fazer o sequenciamento, certo? Ainda a gente depende disso. Existem estratégias que estão sendo desenvolvidas, até algumas bem avançadas já, mas ainda não em uso comercial, né? Então, a, as análises que a gente costuma ver ainda vão ser do tipo que eu vou apresentar para vocês, mas existem algumas maneiras já hoje em dia de fazer direto sem a PCR, mas a gente nem precisa falar disso porque ainda está em desenvolvimento, certo? Então, depois que a gente tem o nosso material bem amplificado, a gente vai começar com o sequenciamento, tá bem? O que que acontece? Vou dar um exemplo, né? Existem mais estratégias, tá? Mas uma bem utilizada é a plataforma Illumina, certo? Eles não estão pagando nada para falar deles aqui, tá? Então, só porque são muito famosos mesmo. A gente começa com o que chamam de preparação da biblioteca, né? Que a gente vai precisar quebrar esse material genético, né, cDNA, em fragmentos de 100 pares de base para a plataforma Illumina, né? As outras podem usar outros tamanhos, tá? Mas sempre vai ter um tamanho delimitado, certo? Isso é importante para a técnica. Aqui a gente está trabalhando então com 100 pares de base, certo? A, a primeira coisa que a gente faz, então, é fragmentar esse cDNA da forma mais, vamos dizer, neutra possível, né? Por, seja por métodos enzimáticos, às vezes, mas também sonicação, que é um método mecânico, né? Então, tem mais de uma forma também de fazer isso, mas com os fragmentos, então, feitos de forma mais aleatória possível, né? São colocados adaptadores nas extremidades dos fragmentos. Esses adaptadores são fornecidos pela empresa mesmo, né, pela fabricante, e eles vão nada mais do que se encaixar na própria superfície lá que a gente vai ver agora depois, tá? Então, é só um pré-requisito para funcionar mesmo a técnica do Illumina, tá bem? Então, aqui tá o adaptador, né? Esse roxinho, então é ele que vai se encaixar sempre no, nessa plataforma aqui, tá bem? Nessa superfície onde vai acontecer o sequenciamento depois, tá? Vai ter uma amplificação ainda aqui, certo? Desses fragmentos, tá? Então, a gente vai ter o adaptador, o fragmento de DNA, tá? E a gente vão ser colocados os primers aqui e
os adaptadores. Então, a gente vai ter a ligação dos fragmentos de modo aleatório nessa placa aqui, certo? Depois disso, a gente tem uma amplificação clonal, né, que leva milhares de cópias de cada fragmento aí, né, de cDNA que a gente está comentando, certo? Então, a gente tem uma amplificação muito grande, né, aqui em roxinho, aqui os adaptadores, né, e então o nosso fragmento aqui, ele começa a ser multiplicado, certo? Só que depois aí vem de novo lá, vocês veem como o velhinho Sanger lá, até hoje, é ele que é o precursor de tudo também, né? Então, sempre bom lembrar. E, então, a gente coloca DNTPs também marcados, só que com fluorescência. Essa aqui é uma sacada desse método, né? Então, cada DNTP, que cada de nucleotídeo, ele vai ter um fluoróforo diferente, certo? Então, T verde, G é amarelo, C azul, A é vermelho, não é só uma representação, eles têm cores diferentes. Então, quando depois tem um leitor, né, no sequenciador da plataforma Illumina, ele consegue discernir por causa da cor, né, pela fluorescência diferente, cada base, quando está passando pelo sequenciador, certo? Então, é assim que funciona essa plataforma, né? Então, aqui de novo a polimerase, né? Mas enfim, a gente tem que um segundo ciclo, então, tá? Onde é colocado mais TNTPs marcados que são readicionados para um próximo ciclo, onde vai ter mais cópias sendo feitas, tá? E tem mais moléculas marcadas, então. Então, a mesma coisa, essas moléculas vão ter tamanhos diferentes, só que dessa vez elas vão ser lidas pela fluorescência, certo? Não por um método químico. Então tá, aqui a gente tem um exemplo, né, de como que esses fragmentos são gerados. Então, a gente vai ter os fragmentos de 100 pares de base, mais ou menos, mas podem ser um pouco maiores. Temos os adaptadores, né, que são importantes para se ligar na placa, como a gente viu ali. E tem duas formas que podem ser feitas, né? A gente não precisa entrar em muitos detalhes, né, aqui disso, mas a gente pode ter uma sequência que é única, né? É tipo uma cópia só, uma fita, e a gente pode fazer essa cópia pelos dois lados aqui. Então a gente tem duas fitas no fim, certo? Então a gente pegou a mesma informação, só que a gente fez uma cópia dela num sentido, no outro, então aumenta a confiabilidade, né? Então os sequenciadores os sequenciamentos mais confiáveis são os que tem esse pair-end que chama, né? Que são duplos, né? Com uma dupla leitura de toda a informação, por assim dizer. É mais uma maneira de verificar, né? Se a informação está verdadeira, certo? Então, o uso de barcodes, né? Além dos adaptadores que vão ajudar a gente só a começar, né? Todo o processo ali, também são inseridos esses barcodes. Barcodes são sequências, né? Que são fornecidos também normalmente pelo próprio fabricante, que eles marcam esses fragmentos. Os fragmentos estão recebendo aqui, né? Em vermelho, cinza, verde, né? Aqui, esse meio rosinha, não sei, tá?
barcodes com cores diferentes. Então, cada fragmento que foi feito lá, ele vai recebendo esses diferentes barcodes, que é barcode porque é um código de barra, como se fosse, né, que é colocado ali no meio das sequências, e depois a gente consegue eliminá-los, né, quando a gente está fazendo análise, no fim, por bioinformática, né, porque a gente sabe, então, qual é essa sequência, então a gente só manda o computador, né, anular essa parte. Mas para montar, né, o quebra-cabeça, que a gente vai ver depois como difícil isso pode ser, é importantíssimo. Esses barcodes servem um pouco como um guia, tá bem? Porque cada um desses, cada corzinha que tem aqui, ele vai ter uma sequência específica, né? E a gente depois consegue ir atrás dela no computador, claro. Certo? Então, aqui só um panorama geral, então, né? Primeira coisa que a gente faz, fragmentação do genoma de uma forma aleatória para não ter viés, certo? Viés seria estar quebrando, né? Por exemplo, alguma sequência sempre num lugar, um gene, né? Então, esse gene perde uma informação, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer que seja feito de uma forma super aleatória, certo? Então, depois a gente tem a clonagem dos fragmentos, que no caso ali a gente viu um exemplo, né, da Illumina como é feito, tá? Tem aquela amplificação em ponte, como é chamada. E então a gente vai ter uma biblioteca de clones, tá? Que são nada mais são do que amplificações, né, dos fragmentos, tá? E depois que a gente tem isso pronto, a gente faz então o sequenciamento em si, certo? Onde vai ter a leitura desses fragmentos pelo sequenciador, certo? Base por base, tá? E incrível como, né, a tecnologia avançou e a gente consegue fazer isso hoje em dia para um genoma completo, né? Tipo humano, coisa assim, a gente faz uma tarde, tá bem, pessoal? Então, avançou muito, né? Incrível isso. Então, depois que a gente gerou esse dado, a gente tem que alinhar as reads. Reads são os fragmentos, tá bem, pessoal? Aqueles 100 pares de bytes, mais ou menos. Então, a gente precisa montar o que são sequências contig, que chamam, que são umas sequências que vão confirmar se esse nosso sequenciamento está indo direito. Vamos ver melhor o que é isso? Meio confuso, né? Então, montagem do genoma, né? Bah, é um puta quebra-cabeça, às vezes, né? Então, a gente precisa de muita precisão nisso que está fazendo. A bioinformática entra aqui, por isso que os profissionais da área estão sendo muito requisitados hoje em dia, né? E existem muitas formas, né, da gente fazer isso, mas uma basal, né, para todo mundo ainda são a formação de sequências contig, tá? Então agora aqui um exemplo mais fácil da gente entender, tá? Então a gente vai tendo vários fragmentos ou reads também que foram formados aí, né, quando a gente fez aquela fragmentação lá do DNA. Então a gente passa pelo sequenciador e a gente vai ter vários fragmentos aqui, tá? De 100 pares de base, mas cada um começou num pedaço diferente do genoma. Como que a gente junta tudo isso, né? Que confusão, né? A gente tem bilhões de pares de base, tá? No genoma humano, por exemplo. Então aqui, ó, a gente vê que um fragmento primeiro, ele terminou nesse T, e o de baixo ele segue com TGG. Mas então aqui a gente vê que pegou CTTGG, depois tem TGG. Então encaixou, certo? E a gente encaixou, na verdade, tudo até aqui, até esse outro G, certo? Então vem TTTG até aqui foi igual a de baixo. E assim a gente vai montando, né, pessoal? Então a gente pegou esse pedaço aqui do genoma, né, no meu sequenciamento, bateu com esse aqui. Tá, então daqui para frente, tá? Dessa caixa azul aqui, né? Daqui desse G da linha de baixo em diante, é a próxima sequência.
certo? Porque bateu completamente com a anterior, tá? Aí a de baixo, mesma coisa. Começou com o AA, bateu o AA, veio até esse TT, tá? O TTG. Depois, esse AA até o CT é a continuação da sequência. E assim a gente vai fazendo e são montadas essas sequências contíguas. São sequências que são confirmadas por uma sobreposição, tá? Que é gerada no sequenciamento. Sem essa sobreposição, não teria como assim, a gente montar a sequência depois. Seria muito complicado, é um quebra-cabeça impossível, né? E aqui embaixo, então, a gente junta todas essas. Começou lá ó, com TT, AA, veio vindo, aí ó, conforme foi juntando todas, veio um G, então a gente vai pegando tudo que se sobrepôs e monta uma sequência final que está aqui embaixo, chamada contig, tá? E essa sequência foi formada justamente sobrepondo todos esses pedacinhos, tá bem? Esse é o famoso quebra-cabeça, então, que a gente tem que desvendar. Sem o avanço da computação, não seria possível. Até por isso que antigamente, né, não seria muito possível a gente fazer isso e muito menos tão rápido, né? O avanço da informática junto com a biologia tem sido vital, né? Então aqui mais um detalhe, né? A gente tem então três contigs lá, tá? Aqui ó, a gente viu uma, tá? Então como se a gente formou uma e depois mais três à frente foram sendo montadas, tá? Então a gente ficou com três sequências contig. Mas como que a gente sabe que elas estão corretas mesmo, né? Bom, a gente pega um genoma de referência, que chama. E como é que a gente sabe a que gene pertence, né? Por exemplo, porque a gente tem já um genoma sequenciado, a gente já tem o genoma humano, né, sequenciado, por exemplo. Então, quando a gente pega esses aqui, vamos dizer que cada uma deu 1000 aqui, tá? 100 pares de base, em 100 pares de base ali, fechou 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui. Então, a gente tem 3000, tá? Pares de base aqui. O que que acontece? A gente vai procurar esses de 1000 em 1000, tá? A gente vai procurar no genoma, tá? Isso é um alinhamento. É o que eu falei lá, aquele cara lá atrás também do BLAST, ele foi extremamente importante e até hoje a gente usa, né? Claro, tem sempre melhorias que foram feitas nos métodos, mas a base é a mesma daquele alinhamento que tem que ser feito, certo? Então, o que que é esse alinhamento? A gente pega essa sequência contig 1 e encontrou ela no DNA aqui embaixo, certo? A gente encontrou ela aqui. Aí, a contig 2, será que ela é continuação da 1? Ah, ela é, porque a gente encontrou ela bem coladinha no DNA, tá? A gente sabe lá, cromossomo 1, exatamente de que pedaço aqui, pedaço dele, essas três, então, podem estar sendo encontradas, certo? Isso é todo um processo aí já somente de bioinformática, né? E depois que a gente pegou todas essas contigs geradas no nosso sequenciamento e conseguiu alinhar com o genoma de referência, então a gente tem o nosso genoma mapeado. Essa nossa amostra, a gente pode conseguir dizer, então, que gene era aquele ali, e aí, a partir daí, analisar as alterações também que podem ter ocorrido, né? Se é o caso de um organismo que ainda não possui, a gente vai montar um primeiro genoma de referência também, utilizando esses mesmos métodos do contigo, certo? Então, após o sequenciamento, né, os resultados são alinhados contra um genoma de referência, que é o que eu comentei ali com você, certo? Então, aqui só talvez fique melhor da gente ver, tá? Tem vários pedacinhos aqui, esses pedacinhos são montados, tá? E são colocados são alinhados, né, com um genoma de referência, chamado de uma análise ab initio, né, tá?
Então, é muito importante a gente entender, né, que tem todo esse quebra-cabeça para fazer, tá? E é assim que acontece o sequenciamento de RNA, o RNA-seq, certo? Então, o RNA-seq está nos proporcionando, né? Ele é uma abordagem desenvolvida para transcriptoma, né? Que é os transcritos. Transcriptoma é quando a gente analisa todos os transcritos, que é o que tem no RNA, certo? São o que os genes estão transcrevendo, né? Não tem toda a informação do genoma ali, né? Aí isso estaria no DNA apenas, certo? Mas tem de todos os genes que estão sendo expressos fazendo proteínas, né? Portanto, tá? Então, nos permite medir níveis dos transcritos e determinar a estrutura funcional dos genes, né? Então, a gente consegue entender muitas vezes como é que esse gene é formado, qual é a composição ali de bases dele. Então, isso faz com que a gente consiga fazer vários estudos para prever a correlação desse gene com outros ou com outras moléculas, né? E também a medição dos níveis de transcritos, que é a famosa expressão gênica nesse caso, certo? Então, pessoal, é importante, né, aqui fazer essa comparação, nessa ressalva, que para ver como pode ser complicado, né? Esse tipo de análise cada vez mais estão se tornando acessíveis, né? Mas ainda tem muitos desafios, porque cada genoma humano, né? Por exemplo, o genoma humano tem 3 bilhões de pares de base. 3 bilhões. Aí vocês lembram lá que cada pedacinho, cada read, tem 100 pares de base? Vocês já pensaram a trabalheira que dá para montar 100 bilhões? A gente quebra, aliás, 3 bilhões, a gente quebra 3 bilhões, assim, ó, muitos pedaços. E depois o computador tem que entender cada 100, de 100 em 100 fragmentos, aonde se encaixam, né? Então, esse é o grande desafio. E é mais ou menos, né, equivalente a 1000 enciclopédias antigas, né? Fazendo uma comparação para quem ainda lembra o que é do tempo de uma enciclopédia, aí, né? Acredito que poucos tiveram que estudar por uma enciclopédia, né? Graças a Deus a gente tem acesso já a vários outros meios digitais, né? Então, a importância da informação genética, né? Por que a gente tem tanto trabalho assim para ir atrás disso? Porque a gente consegue então buscar informações a partir de publicações científicas, né? Ou a partir de dados armazenados de forma convencional, seria um trabalho bastante árduo, né? Então a gente precisa dessa informação genética disponível de alguma outra forma. Então, dessa forma, surgiu a necessidade de centralizar e disponibilizar, né, para a comunidade científica toda a informação genética conhecida. Assim surgiram os bancos de dados biológicos. Lembra o GeneBank lá que eu comentei? Então, lá no início, né, no outro momento que a gente estava conversando ali, eu falei para vocês do surgimento do GeneBank. E hoje em dia existem o Ansible, existem outros, tá? Existem bancos cada vez mais específicos também, bancos de vírus, bancos, né, apenas para o câncer, né? Então, existem muitos, mas o GeneBank segue ainda, né, sendo uma grande referência, como eu falei. Então, esses grandes bancos surgiram em paralelo avanços na área da bioinformática, né? Tanto para armazenar esse volume de dados, quanto para compartilhação, né? Fazer upload, download desses dados todos, né? Mundo afora não é fácil, né? Com certeza exigiu muitos avanços da bioinformática.
Na verdade, é um paralelo muito interessante, né, que existe aí, porque existem os desafios da biologia, né, e esses desafios são, na verdade, também desafios daí para a informática. Então, essas áreas vão sempre evoluindo uma com a outra. A informática também muitas vezes precisa, né, desses desafios que a biologia impõe, né, porque eles vão atrás também, né. Então, é fantástica essa relação, tá.